Então, meu amigo Adérito, tenho muito gosto em tê-lo aqui, na terra onde eu trabalho há 42 anos, e logo começando por lhe apresentar o túmulo do nosso rei Dom Dinis, que é também um homem das nossas terras, da zona do Sabugal, do Rio da Coa, não é? Está aqui sepultado porque foi ele que mandou construir este mosteiro. Tinha aqui uma quinta, o rei Dom Dinis tinha aqui uma quinta, porque era muito próximo de Lisboa, na altura Lisboa já era a capital, tanto que foi ele o primeiro rei a nascer em Lisboa, no dia 9 de outubro de 1671. E, contrariamente à tradição da monarquia, puseram-lhe um nome diferente dos seus antepassados, Dinis, precisamente porque ele nasceu no dia de São Dinis. E para Dom Afonso III, seu pai, a figura do santo Dinis era importante, porque foi o primeiro bispo de Paris e ele foi criado, a partir de uma certa idade, na corte de França. Dom Afonso III foi para a França adolescente, porque como havia questões aqui graves entre o clero e a nobreza, a mãe, Dona Urraca, mandou-a para a corte da sua irmã, Branca de Castela, rainha de França, mãe de São Luís, era irmã de Dona Urraca, mãe de Dom Afonso III. E tirou o filho daqui para o protegerem. Ele, criado em Paris, na corte do rei São Luís, sabia que era o santo parisiense de maior devoção e simpatia dos franceses. A corte deslocava-se muito aqui para Odivelas, para esta quinta, porque esta quinta, que tinha o nome de Quinta de Valdeflores, tinha um paço real. E o rei vinha para aqui com a corte com muita frequência. E nesta zona havia outros passos reais. O principal passo desta zona era em Frielas. Era o passo preferido pelo rei Dom Dinis. E por que Dom Dinis preferia o passo de Frielas? Porque esta Baixa de Loures era coberta pelos esteiros do Tejo e era navegável. E o rei vinha para Odivelas com a corte, estava aqui uns dias, daqui deslocavam-se para o passo de Frielas, e do passo de Frielas apanhavam o barco pelos esteiros do Tejo até Sacavém. Em Sacavém entravam no rio Tejo e subiam o Tejo até Santarém. Era o transporte preferido pela corte para ir até à cidade de Santarém. E ele ia muito a Santarém. É uma cidade onde o rei Dom Dinis passou muito tempo do seu reinado. O filho de Dom João I, o filho bastardo, que casou com a filha de Dom Nuno Novas Pereira, o casamento foi no Paço de Frielas. O primeiro Duque de Bragança. O primeiro Duque de Bragança. O infante Dom Afonso casou com Dona Beatriz. Dona Beatriz, filho o Brito de Dom Nuno Novas. O casamento foi no Paço de Frielas. Portanto, esse passo que era muito conhecido e há muitas provas de que existiu ali, porque a doutora Virgínia Rau, professora catedrática da Faculdade de Letras, foi minha professora. Foi sua professora, sabe a categoria daquela mulher, não é? Foi ela que estudou os itinerários do rei Dom Dinis. Exatamente. E Dom Pedro. E ela prova, pelos documentos, que o percurso era este. Odivelas, Frielas, Santarém. Por causa das datas. Por causa das datas dos documentos. Deixa-me só interrompê-la para reforçar essa ideia dos percursos de Dom Dinis, porque de facto Dom Dinis percorria o país e estabilizava temporariamente a sua corte no norte, no centro, no sul do país. Lembremos que a reconquista cristã tinha terminado no tempo do pai, com a conquista definitiva do Algarve, e Dom Dinis é o primeiro rei da primeira dinastia que não tem reconquista a fazer. Ele vai obter novos territórios, e já falaremos sobre esses novos territórios obtidos com o Tratado de Alcanices, mas não pela reconquista. Então ele tem sim um tempo de paz que lhe permite ser o rei lavrador, mas também o grande administrador, o grande, como diríamos em linguagem moderna, o grande dirigente administrativo, político e económico deste país.
Daí que ele tenha estabilizado temporariamente a corte em Santarém, como disse muito bem, mas também em Leiria, onde existem ainda hoje, em Coimbra e na Guarda, e até no Sabugal, por exemplo. Exatamente. Ele chegou a estar, sendo como é, um rei ligado justamente à vila de Sabugal, como às vilas daquele território recém-adquirido, que é o território do Rio Lagoa, sobre o qual eu gostaria de dizer alguma coisa daqui a bocadinho, mas volto a devolver-lhe a palavra. E a Corte da Rainha, máxima. que vem agora a propósito, está de fosse, a Corte da Rainha Santa Isabel, as aias e as acompanhantes ficaram no Sabugal, enquanto Dom Dinis, em 1298, foi a Castela, a pedido da Rainha Maria de Molina, para ajudá-la contra o infante Dom João, que lhe fazia guerra, e contra os infantes de Lacerda, que eram os legítimos herdeiros de Castela, não é? E ele foi apoiá-la, ajudá-la. Ela queria que ele entrasse em luta, mas ele não entrou, porque Dom Dinis preferia sempre um bom acordo ele até preferia um mau acordo a uma boa demanda. Sempre que pudesse entrar em acordo, ele entrava e conseguia. Não entrou em guerra. E a Maria de Molina não ficou contente. A rainha ficou no Sabugal com a sua corte. E dali até depois veio a Rainha Maria de Molina visitá-la para uma aldeia em Fonte Guinaldo. Fonte Guinaldo. E o Fonte Guinaldo passaram as duas uns Fica dias. logo após a fronteira atual. Sim. E trouxe a infanta, que era filha da rainha de Dom Dinis, a infanta, a Dona Constança, que era rainha de Castela, embora ainda criança, não é? E ela trouxe a nora para a Rainha Santa Isabel vir a filha, não é? E passaram uns dias em Fonte Guinaldo. E depois a Rainha Santa Isabel regressou ao Sabugal e ela regressou a Salamanca. Portanto, há aqui um período em que o Sabugal é uma terra, efetivamente, do rei Dom Dinis. A partir de Alcanisas, ele passa pelo Sabugal quando vai a Castela e a Leão. É muito interessante. E a Guarda também é uma das cidades, aí ele esteve, de facto, longos períodos para estabelecer aqueles contratos que ele fez com o infante Dom João e com o representante do rei, que era pequenino, não é? E Maria de Molina era a regente. Mas voltando aqui a Dom Dinis e a Odivelas, mandou aqui construir este mosteiro para senhoras nobres, que ofereceu à Ordem de Cister. Portanto, que ele pediu autorização ao abade de Cister para poder construir aqui este mosteiro. Foi autorizado, e pela Igreja de Lisboa também. E então veio aqui, no dia 27 de fevereiro de 1295, lançar a primeira pedra. E parece que foi concluída em 10 anos, mas os cronistas dizem que o mosteiro estava terminado em 1305, mas estaria terminada uma parte da igreja para poderem praticar o culto. Mas as instalações das freiras não estavam terminadas porque Dom Dinis deu-lhe uma parte do Paço Real para elas ficarem instaladas até se concluírem os dormitórios, as enfermarias e todas as dependências, porque isto era considerado o mosteiro de mulheres, o mosteiro de senhoras mais importante que havia em Portugal. Rico, porque o rei dotou de muitos bens, e eu não acredito que ele estivesse concluído em 10 anos, era impossível. Estas obras, todas encantarias, levavam muitos anos a serem construídas. Não é? É um convento que foi sempre tido por um lugar de culto de grande beleza, porque havia um coro de vozes famosíssimo, tinha fama em Lisboa, e elas conheciam música e tocavam vários instrumentos de corda e de sopro e eram famosas por isso, pelo seu coro de vozes e pelo instrumental que elas usavam para as cerimónias. E isto era muito frequentado nesses dias de festa, sobretudo no dia em que era eleita uma abadesa, era frequentada pela corte e pela fidalguia de Lisboa. Do tempo do rei Dom Dinis temos aqui apenas a parte da cabeceira, a capela mor e as duas absidilas que estão dos lados. Não é? E o túmulo não estava aqui. O túmulo estava aqui no centro da igreja, porque ele deixou isso no testamento, que era o meu túmulo, já estava feito, foi ele que o mandou fazer. Já estava feito em vida dele. E disse que o queria no centro da igreja, e foi no centro da igreja que ele ficou, quando foi aqui enterrar em 1325, faleceu em Santarém e foi trazido para aqui. E
O que danificou este túmulo, que muita gente pensa que foram as invasões francesas, não foi nada disso. Foi o terremoto. Foi o terremoto porque caiu a abóbada em cima. A abóbada caiu em cima. E ficou neste estado, tanto que a estátua jacente, que era uma estátua magnífica, estava toda partida, e isto é uma reconstrução que foi mandada fazer pela rainha Dona Estefânia, esposa de Dom Pedro V. Sim, sim. E mandou fazer algumas reparações com gesso, com outras argamassas, mas que com o tempo foram também, como andaram com o túmulo a mudarem-no de vários sítios, já esteve aqui numa capela que aqui há, que a entrada é por fora. E nessas mudanças todas é que tiveram que abrir o túmulo, porque para não pesar tanto, levantaram a tampa e levaram-na por uma vez e depois arrastaram em toros, rolando a arca tumular. E isto também deve ter danificado bastante o túmulo. Sim, não é? sim. E foi nessa altura que se soube que o rei Dom Dinis era ruivo. E tinha 1,65 m, o esqueleto. Não era alto. Não era alto. Para o tempo seria, Pois. porque nós temos vindo a crescer com as... Estatura média. Sim, sim. Agora que Ruivo. era ruivo, curioso isso. era ruivo, tinha ainda tufos de cabelo e barba ruiva. E uma característica que admirou muito as pessoas que viram o esqueleto, ele tinha a pele ressequida a cobrir o esqueleto. E estava completo. E tinha os dentes todos. Curioso. Não lhe também. faltava um dente. Até porque ele já não era muito novo quando morreu, e para a época, Tinha 64 anos. ser com 64 anos ter os dentes todos era Era notável. É sinal que sinal de saúde. de saúde. O rei, só assim é que um rei podia percorrer o país todo como ele percorreu. Claro. Eu aproveito agora para dizer que lembro-me que popularmente costumamos dizer: El Rei Dom Dinis fez tudo quanto quis. Lembro-me que os garotos na escola primária aprendiam uma história deste tipo, com episódios, chamemos-lhe uma espécie de anedotas, de pequena petite histoire, como dizem os franceses. E, de facto, este dito popular, El Rei Dom Dinis fez tudo quanto quis, consubstancia em si o que foi realmente este notável monarca da primeira dinastia. Há dois reis antigos de Portugal que, na minha opinião, marcam profundamente a nossa história e que são duas personalidades notabilíssimas. Dom Dinis, por ser um monarca completo, não abordámos ainda o aspecto intelectual de Dom Dinis. A fixação... Era completo, como completo. Diz. Era completo. A fixação da linguagem do português, a partir do galaico-português, que começa a evoluir para o português e que, como sabemos, os primeiros documentos em português e não em latim são escritos por ordem de Dom Dinis no seu tempo. Por outro lado, Dom Dinis é poeta e todos conhecemos a importância de Dom Dinis na literatura da poesia trovadoresca. Portanto, é um homem notabilíssimo para a Idade Média. O outro em que eu estava a pensar seria Dom João II, mas enfim, sai fora do âmbito da nossa conversa hoje aqui. O espírito de Dom Dinis, de facto, neste mosteiro paira ainda aqui. Nós temos aqui o túmulo dele, temos aqui os restos mortais de Dom Dinis. É curiosa esses pormenores que acrescentou do esqueleto de Dom Dinis, do facto de ser ruivo, do facto de ter ainda os dentes todos, mas de facto este homem teve ainda um outro alcance. É que, como eu dizia há pouco, não tendo sido um batalhador, um conquistador, acrescentou um pedaço do nosso território significativo, que é a zona de Ribacoa. Gostaria de acrescentar alguma coisa sobre isso. Dom Dinis tinha uma relação muito próxima, como também a Máxima referiu, com a corte de Castela. Lembremos que Dom Dinis era neto de um rei castelhano, também com uma importância cultural fantástica, que é Afonso X, o Sábio, o homem das cantigas de Santa Maria. Pois bem, Afonso X, o Sábio, era avô de Dom Dinis. Essa relação próxima com Castela talvez tenha contribuído, e com o espírito
negociador de Dom Dinis, com o espírito que chamaríamos hoje de consenso de Dom Dinis, ele conseguiu fazer um acordo com o rei Fernando IV de Castela, genro dele, com o qual ele faz o acordo que chamamos Tratado de Alcanices, em espanhol, ou Tratado de Alcanices ou Alcanizes, há várias pronúncias para o mesmo nome. Foi celebrado na cidade castelhana de Alcanices e daí o facto de ser o Tratado de Alcanices. Celebrou-se em 1297, mas em 1997, quando passou o 7º centenário do Tratado, fez-se um congresso organizado, aliás, pela Universidade Católica. Eu fiz parte do secretariado que organizou esse congresso, que decorreu nos concelhos de Ribacoa. Porque, de facto, essa região de Ribacoa, ou a região transcodana ribacodense, é a região que fica do Coa até à fronteira atual. Envolvia os concelhos antigos de Sabugal, de Almeida, de Castelo Rodrigues, de Alfaiates, de Vilar Maior, mas também mais a norte de Vila Nova de Foscoa. Ora, esses concelhos de Ribacoa foram integrados em Portugal a troco de outras regiões que Portugal entregou a Castela. Um pormenor, o concelho de Olivença também fazia parte do Tratado de Alcanices e foi também integrado em Portugal. Exatamente. Hoje não é português, mas isso deve-se a outras guerras, a outros problemas, que foi a Guerra das Laranjas e a ocupação de Olivença pela Espanha, já não é por Castela, mas sim pela Espanha, no princípio do século XIX, em 1801. O Sabugal, como dissemos aqui, como a máxima disse, teve um lugar importante no reinado de Dom Dinis. A Rainha Santa Isabel ligou o seu nome, deixou o seu nome ligado à Beira Alta, por outras razões também. Quando veio, muito jovenzinha, com 12 ou 13 anos, para casar, veio de Aragão, para casar com o nosso rei Dom Dinis, que era cerca de 10 ou 12 anos mais velho. 10 anos, quase 11. Quase 11 mais velho. Foi recebida numa vila da Beira Alta, em Trancoso. O primeiro encontro entre os dois deu-se na região da Beira, aliás, numa vila, num concelho muito próximo de Ribacoa. Ribacoa não era ainda português nesse tempo. Eles casam antes da celebração do Tratado de Alcanices, em 1297. Depois, as vilas de Ribacoa acabarão progressivamente por ser fortificadas por Dom Dinis com castelos, como acontece no Sabugal ou noutros concelhos. Mas o castelo do Sabugal é um castelo significativo porque recebe aquela torre de homenagem que, ao contrário do que diz uma quadra popular, não é única. Diz uma quadra popular, Castelo de 5 quinas, só há um em Portugal. Que é ao cimo do Coa. Ao cimo do Coa, na vila do Sabugal. Exatamente. Mas há outro castelo com uma torre pentagonal, que é o de Monsaraz. Também do tempo de Dom Dinis. A torre de homenagem do castelo de Monsaraz é dionisina também. É porque havia algum arquiteto militar que Muito tinha... provavelmente. Sim. Não sei se conhece o arquiteto militar. Não conheço. Provavelmente eu não conheço também, mas a verdade é que são as duas únicas torres, como diz a quadra, de 5 quinas. Portanto, a quadra mente um bocadinho nesse aspecto, mas desculpamos o poeta popular que fez a quadra. Foi algum do Sabugal, com certeza. Provavelmente algum sabugalense. Só um pormenor ainda em relação ao Sabugal e ao Castelo de Sabugal. Parece que a Rainha Santa Isabel, na famosa lenda do Milagre das Rosas, temos aqui em frente ao mosteiro uma estátua da Rainha Santa com as rosas no regaço. Portanto, o escultor... Álvaro de Bari. Álvaro de Bari. É um bom escultor. Curiosamente, temos na Beira Alta também, na Vila de Belmonte, uma estátua de Pedro Álvares Cabral, que nasceu e foi senhor de Belmonte, é filho dos
dos Senhores de Valmont, uma estátua de Álvaro de Brito. Mas é muito interessante, há aqui alguma relação. Uma irmã de Pedro Álvares Cabral foi aqui abadesa durante vários anos. Foi ela que mandou fazer obras naquele claustro principal por onde passámos, e aquelas janelas, supõe-se que aquelas portas manuelinas, porque ela foi abadesa aqui no século XVI. E foi ela que encomendou a Gil Vicente o Alto da Cananeia, e Gil Vicente escreveu e veio de Évora, onde estava com a corte, para ser aqui representado nesta igreja em 1534. Bem, o conhecimento que ela chamava-se Violante Cabral. E está ali uma sepultura magnífica dela. Tem uma lápide tumular com o báculo da abadesa e tem em letra gótica alemã, em toda a volta, é a maior lápide que lá está, de abadesas. As referências, eu não sei ler aquilo, mas há de haver alguém especialista que saiba, algum epigrafista capaz. Em toda a moldura estão referências a essa abadesa Violante Cabral, irmã de Pedro Álvares Cabral. Irmã de Pedro Álvares Cabral. O conhecimento da máxima relativamente a este mosteiro é fantástico. Eu tenho pena de não me ter dedicado à nossa terra, ao Sabugal. Pois. Mas quando cheguei aqui, as pessoas pediam-me e perguntavam-me, não havia nada sobre este mosteiro. E eu comecei a estudá-lo porque fui forçada a ir. O terremoto destruiu as 3 naves góticas do mosteiro. Podemos imaginar o que seria o corpo da igreja com 3 naves, e depois ali, onde hoje temos aquelas 3 portas, havia então um gradeamento. Era a grade da metade. A grade da metade. E depois ali é que as monjas... Para lá era o coro. O coro que tinha das monjas. 33 metros e meio de comprido ainda. Portanto, esta igreja tinha 70 e tal metros de comprido. Nós temos que pensar que esta igreja tinha 3 naves góticas, cruzaria de ogivas, que é sempre um teto lindíssimo, não é? E que tinha essa dimensão que é o dobro do que é hoje a igreja, porque contava com o coro das freiras, que a arquitetura era a mesma, só tinha ali depois uma grade da metade de madeira, para elas poderem ver as cerimónias para aqui. Pois. Tanto que nem tinha porta lá ao fundo. As monjas viviam, portanto, em clausura. Viviam em clausura, mas elas tinham privilégios, porque era uma obra real. Não podemos, por mais rico que seja um nobre, compararem a fundação de um mosteiro por um nobre ou por um rei. E, sobretudo, o grande rei que foi Dom Dinis. Mas podemos certamente imaginar o que seria este mosteiro que o terremoto danificou seriamente, quando olhamos ainda hoje para a Capela Mora, ou, por exemplo, para o que resta de uma das galerias do claustro. E 2 torres que tinha a flanquear a porta. E é que depois destas 2 capelas absidais, havia mais 2. Uma ainda aí está, que é essa que se entra aí por fora, onde esteve o túmulo de Dom Dinis há algum tempo, e a outra é a sacristia, que não foi reconstruída na traça original. Foi reconstruída no neoclássico, como a igreja e como as outras lanças do claustro que caíram. E agora as pessoas não se situam no período do tremor de terra de 1755, porque isto tinha uma cabeceira com 5 capelas góticas e flanqueada por 2 torres. Eu já encontrei As um mapa. 2 torres tombaram, claro. Tombaram e essas não reconstruíram. Foi, de facto, algo calamitoso para Portugal, o terremoto de 1755. Veja-se, por exemplo, a Sé de Lisboa foi profundamente danificada. A Capela Mor, que era uma capela gótica, como são ainda hoje as capelas radiantes e o deambulatório da Sé, são do tempo de Dom Afonso IV, filho de Dom Dinis, porque houve outro sismo no século XIV, em 1343, a Sé de Lisboa sofreu 3 grandes sismos. O do século XIV, o do século XVI, que falávamos há bocadinho, no tempo de Dom João III, e depois o de 755, no século XVIII. E, portanto, a Sé de Lisboa guarda profundas cicatrizes destes sismos. E lá encontramos o românico original, o gótico do tempo de Dom Afonso IV e depois o barroco do século XVIII. E o gótico do Cruzeiro, o gótico do claustro, que é a obra de Dom Dinis. Que é a obra de Dom Dinis. Era aí que eu ia justamente chegar. Infelizmente, mantém ainda hoje as ruínas esse claustro. Nunca foi restaurado. Onde estava sepultada a mãe de Pedro Afonso, o primeiro
Conde de Barcelos, Conde de Barcelos, filho de Dom Dinis. filho de Dom Dinis. A mãe dele estava sepultada no Coro, onde ela mandou fazer uma capela a São Gervásio. Hoje já não se identifica a arca tumular da Dona Grácia Frois, uma senhora da Touguia, seria de gente nobre de Torres Vedras. Que há pessoas que dizem que o Dom Pedro Afonso, Conde de Barcelos, que nasceu aqui em Odivelas, porque confundem a Ribeira de Odivelas com a Ribeira de Dona Grácia, que era a Ribeira de Sacavém, porque ela era proprietária de terras ali. Dona Grácia Frois, a mãe do Dom Pedro, era uma senhora notabilíssima, de uma família nobre notável. E riquíssima, pelos bens que deixou ao filho, até em Lisboa. Muito bem. Alguns para se fazerem hospitais, junto à Sé. Portanto, Dom Pedro, Conde de Barcelos, era filho De Dom Dinis e de Dona Grácia Frois. Portanto, era filho, chamaríamos agora Era filho ilegítimo, natural, eu costumo dizer natural. É a palavra da época. É mais digno. Era mais digno É mais dizer digno. filho natural do que usar palavras como ilegítimo ou bastardo.